Olá, eu sou a Patrícia Silveira e esse é o podcast Nada Fora do Lugar. Um podcast para mulheres posicionadas que escolheram ser protagonista da sua história e serem contribuição. E hoje eu estou aqui com a Débora Nascimento. Bem-vinda, Débora. Obrigada, um prazer estar aqui com você. Que delícia, o prazer é todo meu. Eu queria que você falasse um pouquinho de você, né? O que você faz para a gente começar o nosso bate-papo. Eu sou psicóloga, formada há 9 anos, quase 10 anos. E desde a 4ª série eu sou apaixonada pela psicologia, né? Eu comecei a querer entender, né? Muito criança, né? Sobre isso, sobre comportamento, sobre cérebro. E aí eu até pensei que a medicina seria o meu caminho. Aí eu falei, não, mas aí eu fui entendendo mais, falei, não, eu quero entender sobre comportamento, né? E aí, na faculdade de psicologia, eu não tinha ideia que eu trabalharia com criança, mas eu tinha ideia que eu trabalharia na parte clínica, né? Eu gostava muito dos estágios envolvendo a parte clínica, a parte social também. E aí, eu fui trilhando esse caminho aí, né, de ir buscando mais aprimoramento, ir para essa parte clínica, entender mais esse universo, que é muito complexo, né? Sim. E falando um pouquinho de mim, eu tenho 32 anos, eu sou casada, não tenho filhos ainda, mas quero. E gosto muito de atender crianças, mas também atendo adultos. Na verdade, você tem uma especialização, né? Isso. A questão da criança. Ou você atende qualquer criança? Eu tenho a especialização no TEA, né? E eu fiquei muito conhecida por conta, assim, do autismo, né? E aí, o que aconteceu? Foi um processo natural. Eu comecei a atender uma criança e, a partir dessa criança, deu resultado. Fui atendendo outra criança e aí foi o boca a boca, né? Um network que aconteceu naturalmente aí. E aí, a partir desse momento, eu falei, não, então deixa eu me especializar, né? Deixa eu entender mais ainda sobre esse universo. E aí, eu fui me especializar, fui buscar, fui entender o que era o ABA, a demanda dos pais, né? Que hoje a gente sabe que é muito, né? E que a gente precisa entender não só a criança, mas como que esses pais vão lidar com essa criança. E aí, eu fui especializando aí nessa área, não só infantil, mas do autismo em si. Tá. Só para a gente entender, o que é o TEA? O TEA, ele é um espectro, né? Transtorno do espectro autista, né? E aí, quando a gente fala em TEA, a gente fala em um déficit na socialização, na interação. Então, precisa necessariamente ter esse déficit, né? Então, assim, a criança tem certas características, mas ela interage bem. Se foi uma criança que não foi estimulada, então, já vamos aí pensar que pode não ser um TEA, né? Além disso, tem os padrões, né, que a criança apresenta também. Então, enfileirar carrinhos, querer, por exemplo, usar apenas uma cor de roupa, ter rituais, né? Então, acontece muito, às vezes até quando os pais vão fazer o caminho para a clínica, as mães falam assim, nossa, hoje eu fiz um caminho diferente e ele achou que a gente não estava vindo pra cá. E aí estranha isso, né? De tipo assim, não, eu quero fazer esse caminho. Mãe, pra onde a gente tá indo? A gente não vai na tia Débora? Então, pra eles, esse ritual, né, esse padrão é muito presente também. Tem também a questão sensorial, né? Então, normalmente, questão auditiva, né? Então, essa sensibilidade auditiva, ou então até de luz mesmo, a presença de luz, né? Então, a gente sabe que hoje as crianças, ela têm essa sensibilidade, principalmente, assim, tem alimentar também, né? Tem a questão da seletividade alimentar. Então, tem várias questões aí que engloba o TEA. E por que a gente chama de espectro? Porque tem os 3 níveis, né? E cada criança é de um jeito. Então, a gente pega uma criança no nível 3, que ela é não verbal, que ela pode ter aí um cognitivo prejudicado, e não é pelo TEA, tá? Mas, às vezes, uma comorbidade, uma deficiência intelectual aí como comorbidade. Essa criança, por exemplo, pode ter um TDAH, também aí como comorbidade. Essa criança precisa de um suporte maior. Então, por ela precisar de um suporte maior, ela é nível 3. Então, é por suporte,
Então, por exemplo, o TEA nível 1. Não é que ele não precisa de ajuda. Ele precisa, mas em um nível menor. Então, ele provavelmente vai ser uma criança verbal, que já consegue socializar ali com ajuda, né? Mas ainda precisa de certos ajustes ali. Sim. Então, assim que a gente define o grau do TEA. Você está trazendo um conteúdo bem interessante, porque eu fico imaginando como essas crianças chegam. Não sei se é o diagnóstico, o rótulo, porque existe uma comparação muito grande com essas crianças. Sim. Né? Eu sei porque eu tenho uma filha que ela veio pela via da adoção. E existem muitas comparações pelo comportamento dela, porque ela é muito agitada. Na verdade, é o que a gente chama de criança do movimento, mas ela tem grandes chances de ser diagnosticada com TDAH, com o TOD, só que ela tem um histórico. Então, eu tenho muito cuidado com esse olhar, às vezes, de alguns profissionais para ela, porque ela tem uma história. Sim. Então, ela não pode chegar só por causa desse movimento que ela tem, porque ela gosta de explorar, ela gosta de conhecer, ela gosta de mexer. E não é porque ela é assim que ela tem que ter um diagnóstico, né? Mas como que essas crianças chegam até você? E aí, você falou uma coisa muito importante, né? Porque o que pode acontecer? A criança ter o fenótipo autista. Né? E o que é isso? A criança tem as características, mas a gente não fecha um diagnóstico, né? Por exemplo, a sua filha, às vezes a gente pegando todo esse contexto, né? Então, ela veio aí de uma adoção, não sei como foi o processo e tudo mais, mas pensar nesse histórico é, assim, essencial, né? A gente, assim, ó, 90% que a gente tem que avaliar não é em testes, é na história da criança, né? Então, isso é muito importante. E, por exemplo, é um TDAH, é alguma coisa relacionada a essa hiperatividade aí, a gente tem que investigar muito a fundo esse histórico. Até, por exemplo, né, vindo de uma via da adoção, eu já peguei crianças que os pais, né, biológicos usavam droga, e aí a criança às vezes tem que tomar uma medicação para controlar isso, né? Enfim, tem várias questões aí que influenciam esse ambiente aí, e aí a gente realmente não pode rotular isso, né? Sim. Existe um tempo mínimo para esse diagnóstico? Porque eu sei que não é em uma sessão que a gente faz esse diagnóstico, né? Como é que isso funciona? Primeiramente, eu gosto de entrevistar os pais, né? E aí eu separo uma sessão de 1h30, mais ou menos, converso com esses pais, entendo essa demanda, né? Por que eles querem levar um psicólogo? Por que eles resolveram me buscar? É uma hiperatividade, é uma socialização, é um não olhar, né? Então, por exemplo, eu já recebi crianças, bebês, né? Que a mãe falou assim, ó, eu quero um diagnóstico. Eu falei, calma, né? Então, porque meu filho não olha no olho, mas isso isolado. Então, assim, tem a questão também ali, que é uma criança muito pequenininha, né? Então, calma, né? Pode até ser, mas vamos por partes aí, né? E aí, normalmente, as mães observam já alguma característica e leva essa criança. Então, já na entrevista, a gente vai delineando isso. Então, é um contato visual, é o social, é algum parente que às vezes comenta, né? Ela já percebi que fica no cantinho, fica mais excluída. Ou então, interage, mas às vezes não entende o que a gente está falando. Então, são pequenos detalhes que quem convive ali no dia a dia percebe. Às vezes, isso não estende para a escola, né? Normalmente, sim, né? Normalmente, aí estende para a escola. Então, esses pais chegam, a gente faz essa entrevista bem elaborada, né? Então, quando que a criança andou, quando ela falou, né? Os marcos, né? Então, a gente precisa ter isso tudo muito bem alinhado, né? De conhecimento e com os pais, por isso é tão importante os marcos daí de desenvolvimento da infância. Depois desse momento, eu atendo essa criança, né? E aí já aconteceu também de atender essa criança e ser totalmente diferente do que os pais levam para mim, tanto para mais como para menos, né? Então a mãe falar, não, ela entende tudo, ela tem ótima percepção, ela isso, ela aquilo. Quando eu vou avaliar a criança, eu falo, nossa, essa realidade está distorcida.
E ao contrário também, dos pais, não, ela não entende nada, ela não fala, ela é não verbal, e aí quando eu vejo a criança entende tudo, ela só não fala, por exemplo. Né? E aí às vezes nem é uma questão de autismo, é um transtorno de desenvolvimento aí de linguagem, uma outra coisa. Né? Então, normalmente, as crianças chegam sem diagnóstico, né? E aí eu faço uma avaliação aí de 15 sessões, mas aí eu já faço essa avaliação pensando no que eu vou trabalhar com essa criança. Porque independente do diagnóstico, essa criança tá com alguns déficits que os pais perceberam. Então, a gente vai ter que trabalhar essas questões. Sim. Se tem ou não, aí já é uma outra história. Né? Mas, normalmente, eu já fecho um diagnóstico ali numa 4ª, 5ª sessão. Né? Tem gente que fecha em primeira. Eu falo assim, eu acho pouquíssimo. Porque a criança não tem vínculo. Ela tá chegando em um ambiente novo, então ela vai ter vergonha. Né? Ela vai apresentar ali uma timidez. E eu falo assim, eu não faço isso. É muito raro. Às vezes eu tenho, assim, certeza que a criança mas eu peço mais uma sessão, pelo menos, para os pais. Sim. Né? Quais são os outros profissionais que estão associados nesse diagnóstico? Psiquiatra, neuro, pediatra, embora, assim, o nível, né, de pediatra que dá o diagnóstico é muito baixo, né? Pelo menos, assim, essa é a realidade que eu observo no consultório, né? TO, fono, às vezes observam características, mas não fecham. Né? Então, às vezes, a gente precisa aí, né, quase sempre, de conversar sobre. Então, o que você acha aí da linguagem, né? Como que tá essa criança na linguagem, no processo de linguagem, com a fono, com a TO. E aí, a parte sensorial? Como que tá esse sensorial, né? O comer, a seletividade alimentar. Então, a gente tem que ter esse alinhamento com a equipe multi mesmo. Né? Nossa, mas é fundamental nessa troca, eu acho. Vem aí do psiquiatra. Fundamental. Sim. Odéia, como é que fica a recepção da família para esse diagnóstico? Aí nós estamos falando de uma coisa difícil. Bem difícil. Porque tem o luto, né? Sim. Então, já aconteceu, sim, de eu fechar o diagnóstico e a família não aceitar esse diagnóstico e falar, eu não vou levar mais o meu filho. E aí, assim, tudo bem, né? Mas eu passo as orientações. E é muito ruim quando isso acontece, né? Assim, são poucas as vezes que aconteceu comigo, mas é ruim porque a gente sabe que a criança precisa. Sim. E agora, né? Quem que vai tratar dessa criança? Quem que vai olhar para essa criança? Então, isso é muito ruim. Mas, o que já aconteceu também? Essa família sai, né? Ela fala que vai sair e tudo mais. Depois, ela volta 2, 3 anos depois e fala, eu quero a intervenção para minha criança. E aí, olha o quanto de tempo aí que a gente perdeu. Né? E aí, essa criança que tinha um déficit de meio ano, a gente perdeu 3. Né? E provavelmente ela não foi estimulada aí nesse tempo. Então, a gente perdeu o tempo, né? De estar estimulando essa criança. Eu fico pensando que é assim, muito importante elaborar essa notícia, né? Porque quando a gente... Eu não gerei filhos, mas a gente cria muitas expectativas de como esse filho vai ser, né? E também tem muitos medos em cima disso. Sim. Então, quando a gente recebe uma informação dessa, primeira coisa, neguei, né? Eu vou negar. Só que é muito mais fácil para todas as partes envolvidas, tanto família quanto criança, que a gente elabore essa informação, aceite o diagnóstico, comece a fazer um trabalho em cima disso. Né? Porque foi o que você falou. Se eu fico muito tempo sem dar um auxílio para essa criança, ela não sai do lugar. Sim. Isso se não regredir. Né? Então, que é o que normalmente acontece, se não tem um tratamento. E eu fico pensando na dimensão disso quando tem irmãos envolvidos. Porque acaba com que essa criança também sofra uma exclusão, porque ela também não consegue fazer parte. A vida segue e essa criança fica ali. Né? Então, trazer um olhar também para essa família, eu acho que é importante, né? Talvez nesse primeiro momento seria o melhor. Vamos atender a família. Né, para depois começar o trabalho com essa criança. E assim, é muito legal que você falou dessa parte, porque já teve casos de eu chamar a família,
né? Eu falei pra mãe, traz o irmão, traz o pai, traz a avó, né? Porque era uma criança que ficava com os avós. Falei, a gente precisa ensinar análise do comportamento para essa criança, para esses pais, para essa família, para eles poderem aplicar em casa. Porque precisa, né? Então, o que é o TEA? Explicar para essa família, né? Por que a criança faz assim? Por que ela é inflexível? Por que quando você fala não, ela não entende? Né? Então, quando a família começa a entender isso, as coisas começam a caminhar com uma leveza muito mais fácil. Né? Então, quando o irmão, que é mais velho, ele tem ali, tá na adolescência, 15, 16 anos, e tem uma criança menor, que, nossa, a atenção tá toda voltada para ela. E a gente tem que olhar para esse filho mais velho. Sim. Porque como que faz? Senão ele vai ser o excluído. Sim. Né? Então, a gente precisa olhar para ele. E eu faço isso. Eu falo assim, ó, traz o irmão. Vamos explicar para esse irmão o que ele pode fazer. E aí, esse irmão vai entrar num corte de cabelo da criança. Esse irmão vai entrar num joguinho ali para essa criança aprender, para depois a gente levar esse joguinho para a escola. Então, a gente puxa essa criança, esse adolescente, para estar ali junto com a gente. E até em sessões ali na clínica, se fizer parte ali do tratamento. Né? Eu acho que quando a gente tem o conhecimento, fica muito mais fácil. Não que seja uma educação fácil, leve. Eu não sei nem que nome daria para isso, mas eu acho que qualquer maternidade existe os seus desafios, né? Sim. Eu sei porque eu tenho os meus desafios com a minha filha. Mas quando você sabe como lidar, você entende o porquê que ela está fazendo, né? Essa criança está fazendo o que ela está fazendo. E eu tenho uma estratégia para lidar com isso, fica mais fácil. Porque quando eu não sei, eu entro no caos, né? E fica as duas partes, porque essa criança, ela desregula. E ela desregula muito rápido. E você não consegue se regular e regular essa criança. E fica o ciclo do caos. Né? Então, quando eu entendo e trago recursos para o meu filho... Porque é uma coisa que eu vejo muito, né, nos meus atendimentos, por exemplo. O adulto que precisa dar o suporte para essa criança. E não essa criança tentar ali se regular sozinha. Essa família, né, esse pai, essa mãe, que precisa ser o centro. Né? Então, o tanto que essa família também precisa de apoio, precisa estar estruturada. Porque essa criança demanda, ela não se conhece ainda. Sim. E o nível de separação por conta de quando recebe um diagnóstico é muito alto. E é justamente por isso, né? Às vezes por uma negação ainda de uma das partes. Então, eu ainda estou em luto, eu ainda não estou acreditando nesse diagnóstico. E aí os pais começam a se desentender, porque aí um quer fazer um tratamento de 10, 15 horas semanais, o outro fala, não é necessário, isso é da sua cabeça, né? E aí tem muitas divergências. Então, assim, eu sento com os pais, Patrícia, e a gente alinha isso. Então, assim, já aconteceu várias vezes aí dos pais brigarem na minha frente. E a gente tem que ter esse jogo de cintura, porque a gente tá ali para resolver. E não tem problema brigar. Tá tudo certo. Sim. Desde que a gente saia dali com um plano de ação. Então, assim, tudo bem, né? Mas o que a gente vai fazer de hoje em diante? Então, tá, a criança, quando ela quer alguma coisa, o que a gente vai fazer? A gente vai dar? A gente vai ceder? E eu falo para os pais, não tem problema ceder, gente. Não é todas as vezes que vocês vão conseguir falar não. Então, assim, às vezes você tá num dia estressada, cansada, teve um trabalho exaustivo. Então, já cede já de primeira e tá tudo certo você fazer isso, né? Então, é a gente flexibilizar isso também e mostrar isso para as famílias. Então, quando que a gente vai falar não? Quando que a gente vai falar sim, né? Então, deixar isso claro aí. E esse apoio é importante porque, primeiro, quando eu escolho ceder, eu tenho uma tendência a entrar na culpa. Aí, se o outro ainda me aponta, viu, você que fez, né? Você que decidiu, você não me ouviu. E aí, gera um conflito muito maior e um peso para essa criança. Sim. Né? Porque, assim, na cabecinha dela, olha o caos que eu estou criando, né? Nessa família. E quando a criança, ela tem essa crise e ela tem a consciência de que ela teve essa crise e que ela saiu ali da casinha, né? Depois ela vai pedir desculpa para esse pai, para essa mãe. E aí você imagina os pais brigando, a criança sentindo essa culpa. Então entra num ciclo sem fim. Sem fim, né? Então, por isso que a gente precisa trabalhar as famílias, porque não existe hoje a intervenção ABA, até a psicoterapia né, infantil, sem as famílias estarem ajudando ali a gente. Porque, assim, ali, vamos supor que a criança vai 1 hora, 50 minutos. É pouco.
né? E o restante? Sim. Né? Então, a família precisa dar esse suporte. E a escola também. Eu acho que qualquer profissional que trabalha com a criança, né, a nível comportamento, emoção, não tem como descartar a família. Não. Porque é sempre para esse lugar que essa criança volta. Eu gosto de falar muito assim, não tem como a gente se curar no mesmo lugar que a gente adoece. Então, essa criança, ela vai para terapia, mas aí ela volta para a família que está desestruturada, que não tem esse apoio, né, que está desinformada, que está sem recursos. Eu fico pensando, é perder a sessão, né? E aí, pensando até no tratamento, né, da criança. Você perguntou aí da avaliação, né, como funciona. Eu faço essas 15 sessões, né, com a criança. Depois disso, eu chamo os pais. A gente faz uma capacitação para os pais aí, né? Capacitação é uma palavra que eu já nem uso tanto assim, né? Mas eu vou falar nesse contexto para vocês entenderem. Nessa capacitação, a gente vai ensinar os pais como lidar com o filho e determinados comportamentos. Então, se é uma criança agressiva, a gente vai estruturar essa agressividade aí, né? Então, em quais momentos isso aparece, o que os pais fazem, o que já usou como estratégia, se é uma criança que tem uma inflexibilidade cognitiva. Então, a gente vai estruturar isso e essa família vai aprender a lidar com isso, né? Então, a partir disso, fica muito mais fácil para nós profissionais, porque a gente sabe que tem o apoio ali da família. E assim, várias vezes as famílias me ligam, Débora, meu filho está tendo crise, o que eu faço agora? Né? Então, é legal a gente ter esse suporte também para a família, que ela saber que ela pode contar comigo. Né? Então, isso é essencial também. Eu acho que em qualquer situação, né? Eu me vejo uma maternidade de desafio. Eu tenho a opção de negar e fingir que eu não tô vendo e buscar ajuda. Tanto para criança, quanto, né, família, pai, mãe, o que se dispuser a estar buscando essa ajuda, eu acho que é fundamental. Sim. Né? E vai ter a negação. A negação vai existir, né? E tá tudo certo existir, porque igual você falou, a gente cria uma expectativa, né? Então, eu vou ter meu filho, eu quero assim, assim, assado, né? Eu quero com tais características. E aí, de repente, um diagnóstico. Né? Então, realmente é difícil lidar com isso. Mas, assim, que bom que teve o diagnóstico, né? E, assim, quantas famílias sentem aliviadas por receber esse diagnóstico? Nossa, agora eu sei qual o caminho que eu preciso seguir, né? Eu sei o que eu preciso fazer. Então, assim, é essencial o diagnóstico não como um rótulo, mas como um apoio, um suporte. Uma direção, uma né? Direção. Você está falando das expectativas, é muito interessante, porque no processo de adoção, eu comecei a pensar que eu acho que é o lugar que a gente mais vive a expectativa, né? Porque quando a gente está no processo, a gente tem um questionário para responder. Então, lá você escolhe tudo. Cor, idade, sexo, mais ou menos o histórico. Então, doenças tratáveis, não tratáveis, família com droga, abuso, enfim. Então, é como se você, na teoria, tivesse ali a sua criança perfeita. Porque você escolheu, né? Como se tivesse comprado um produto. E aí, chega essa criança com uma personalidade, com um histórico. E me fez pensar muito de como essas famílias recebem essa informação. Eu pensei no caso da adoção. Né? Porque é muito sério. Então, você pensa numa gestação, essa mulher se prepara para isso, ela se cuida, faz alimentação e faz atividade física. Isso eu tô falando de casos, né? E aí, de repente, nasce essa criança, aonde foi que eu errei? O que eu deixei de fazer? E sempre tem a culpa, né? Sempre tem o a peso culpa. De o que eu fiz de errado, o que eu tomei que eu não podia, né? Então, essa culpa, ela é muito presente nas mães, né? E é a primeira coisa que a gente precisa trabalhar, né? Porque senão a mãe vai levar isso para a criança. Porque as crianças, eu falo que elas são esponjinhas, né? Nossa, então, muito. Elas captam toda essa energia e tudo isso que a mãe tá vivendo. Né? Então, eu falo mãe porque os pais são mais tranquilos em relação a isso. Né? A mãe, normalmente, ela tem mais negação e ela vem com esse sentimento de culpa. O pai, às vezes, aparece a negação, mas é mais difícil aparecer esse sentimento de culpa. Eu acho que essa mulher, principalmente, né?
começar a olhar. Isso não é fácil que eu vou falar, mas foi um aprendizado que eu tive. Quando eu escolho trazer a informação da minha filha, né? O que eu posso aprender com ela? O que ela me traz pode ser mais contribuição para mim do que peso, eu saio do lugar. Então, como eu gosto muito de estudar os temperamentos, para mim faz muito sentido. Então, quando eu começo a olhar qual é o temperamento dela, como é que ele funciona e como é que eu me comunico com esse comportamento, com esse temperamento, eu começo a olhar que ela é muito mais contribuição para mim do que peso. Do que eu ficar negando essa condição. Não era isso que eu queria. Não, isso aí é por causa da adoção. Isso aí é porque, né, é um trauma. Não, vamos entender a história dela? Tá, e o que eu posso fazer com essa história? Eu me modifico. Sim. E Né? aí, até pensando aí na sua história, né? Alguém tem que cuidar de você também. Né? Aham. E eu falo para as mães, eu falo, você tá cuidando do seu filho, eu tô cuidando do seu filho. Por mais que a gente tenha essas sessões aí, que a gente faz essa capacitação, explica para os pais, mas ali eu tô dando um suporte mínimo emocional para essa criança, para essa mãe. Eu acolho, eu escuto, eu tenho uma escuta, assim, de às vezes até mostrar ações para essa mãe, para esse pai, só que ela precisa ir para uma terapia também, né? E muitas vezes eles deixam de lado isso. Eu falo, não, cadê a sua terapia? Cadê o seu cuidado? Porque é muito exaustivo, né? Pensando naquela criança que ela faz uma estimulação intensiva ali, de 15 horas semanais. Essa mãe leva, essa mãe busca, essa mãe dá comida, e aí não é qualquer comida, pensando numa seletividade alimentar. Isso é cansativo também, Sim. né, para essa mãe. Então, quem vai cuidar de quem cuida, né? Alguém precisa. Eu acho que vale até a gente deixar uma interrogação aqui agora, né? Qual é a dificuldade dessa mãe buscar ajuda? Qual é a resistência dessa mãe? Quando foi que ela começou a acreditar que ela deveria fazer sozinha? Né? Então, por isso que para mim faz muito sentido trabalhar com mães, porque é esse lugar de dor minha. Né? Por isso que eu gosto da ideia da mentoria de mães, né? Do acolhimento para mães, porque a gente precisa de um lugar de escuta. A gente precisa de um lugar de apoio, de colo. Essa dificuldade vem muito pelo luto, né? Porque essa mãe que ela não quer buscar ajuda, ela ainda está vivenciando esse luto, né? Ela ainda está nessa negação. Então, a gente precisa buscar e mostrar, e fazer uma psicoeducação mesmo, né? Então, por que você vai buscar ajuda? O que vai te trazer de benefício? Né? Eu acho que isso seria, assim, um chamariz, né? Sim, então, sim. Você vai ter de benefício uma saúde mental, você vai conseguir estar bem para passar isso para o seu filho, porque, assim, essa mãe, ela fica sobrecarregada, ela fica estressada, então, ela vai passar isso para a criança. Sim. Agora, não, uma mãe que ela tá fazendo terapia, ela tá buscando melhor, ela tá fazendo uma academia, né? Então, ela tá buscando esse autocuidado, ela tá fazendo isso. Então, ela vai conseguir ter uma maternidade um pouco mais leve. Não, os dois andam juntos, né? Essa criança vai evoluindo junto com a evolução dessa mãe também. E eu acho que essas Fica mais mães fácil. precisam, né? Eu Precisa. sempre falei aí do grupo de mães, né? É, assim, fenomenal esse trabalho de acolher essas mães. Né? Elas precisam disso. Odé, e a escola? Como é que é o trabalho da escola junto com essas crianças, junto com essas famílias? Eu faço o trabalho também de AT, né? Que é acompanhante terapêutica, que é dentro da escola. Então, é trabalhar essa criança, esses comportamentos dentro da escola. Né? Porque não adianta a gente trabalhar ali com a família, trabalha na terapia, mas a criança também fica uma boa parte do tempo dela na escola. Então, a gente precisa saber, até pensando no social dessa criança, o que a gente pode fazer para melhorar esse social dentro da escola. E aí, por isso, o suporte do AT. Eu brinco que é uma sombra ali, né, para a criança. Exatamente. Porque ela vai estar orientando, vai estar ajudando essa criança, dando suporte, não tanto na parte pedagógica, se for necessário também, mas principalmente na parte comportamental. Né? Então, é ser um auxílio para essa criança. Às vezes, sabe aquele empurrãozinho que precisa para a criança ir ali brincar? Então, vamos ali, vamos lá brincar com o amigo? Vamos chamar o amigo? Ou ao contrário também. Ô, fulano, você chama aqui o amiguinho para ir brincar com você? Então, é esse suporte que às vezes a criança precisa. E pensando na escola, o professor não dá conta de fazer isso sozinho. E não é culpa dele. Assim, a demanda, né? Hoje a gente sabe que está muito alta. E principalmente porque está tendo muito diagnóstico, né?
Então, esse trabalho na escola é muito importante, e não só quando a criança tem ali um acompanhamento terapêutico, mas às vezes ela não tem e precisa, sim, de um PEI, né, de um suporte, de um olhar ali para aquela criança. Então, hoje, por exemplo, eu tenho crianças que eu vou na escola apenas para acompanhar a prova com a criança. Então, eu faço uma leitura, que eu sei que a criança fica ansiosa, ela não tem uma dificuldade de interpretação, mas ela tem uma questão da ansiedade ali do TEA e a questão do barulho. Então, ela não consegue fazer essa prova junto com as outras crianças, por conta de barulho, de distração. E aí, a gente tira essa criança da sala e faz essa prova em um ambiente só eu e a criança. E essa criança consegue deslanchar e vai bem na prova, né? Então, a gente precisa olhar para essa criança. Sim. Né? Como é que está sendo a recepção da escola para essa inclusão, para esse profissional? Quando eu comecei, me chamaram de doida. Falaram assim, vamos pensar aí, 6 anos atrás, né? Falaram assim, como assim? Você ficar na sala? Não, a professora vai sentir mal, né? E aí você vai querer tomar o papel da professora. Eu falei, jamais, né? Parte pedagógica deixa pra professora. Eu não sei nada de pedagogia, né? E aí, até a escola conseguir elaborar isso e entender que o meu papel é com a criança e que eu não tô ali para ser bode expiatório, foi uma construção. Né? E não só em uma escola, mas em várias escolas, que hoje eu tenho acesso às escolas, sou super bem recebida. Então, hoje eu consegui mudar isso, né? Mas quando eu comecei, foi um desafio. Eu imagino que existem escolas muito mais abertas, né? Sim, outras aí vai do perfil das resistentes. escolas. Tem escola que ainda não deixa, né, entrar, mesmo a gente sabendo que na lei não tem que ter isso, né? Mas é o que acontece. Né? Então, a gente tem que se adequar conforme a escola. Então, às vezes, a escola permite mais, a gente consegue dar mais para essa escola. E é a criança que vai beneficiar. Né? Então, eu ia falar do outro lado, né? No caso, a criança é quem perde quando essa escola não permite, né? Sim, porque eu tô ali para ajudar, eu tô ali para dar um suporte, ajudar a fazer um PEI, a gente pensar em estratégias. E aí, quando essa escola fecha a porta, eles estão sozinhos. Né? Eles estão, assim, falando para mim que eles estão dando conta, mas aí isso me assusta. Será mesmo que eles estão dando conta? Né? Será que eles estão fazendo o que é preciso? Então, aí a gente não tem o controle aí, né, do que está acontecendo ali. Me fala uma coisa, adulto, como tá tendo diagnóstico para adultos, né? Nossa, muito. Muito. O que é isso? E assim, a procura no consultório aumentou demais, pensando em adulto. E eu fico feliz por essa procura, né? Pelo sentido que eu acho que deve ser um alívio, né? Receber esse diagnóstico e falar, nossa, agora eu entendo por que eu fazia isso, né? Então, a ficha cai deles. Eles falam, nossa, então, meu relacionamento, eu não entendia o que acontecia, eu ia sair, não entendia por que eu não queria sair, né? E aí a gente vai trabalhando essas questões. Normalmente, quando o adulto chega, o X da questão é a habilidade social. Né? Então, aí a gente vai trabalhar essas habilidades sociais. Eu estou atendendo agora, ele tem 21 anos, e aí ele não entende metáforas. E aí ele falou assim, Débora, eu quero que você me ensine metáforas. Então, toda a sessão, além, né, da sessão, a gente pega algumas metáforas, pega algumas frases aí de duplo sentido, para ele começar a entender. Porque ele falou assim, as pessoas começam a rir, e eu fico pensando, é o momento de eu rir? Ou eu não posso rir agora, né? E aí, assim, a gente dá risada na sessão, né? E aí, foi tão engraçado, porque quando ele começou, eu ia falar oi pra ele, e ele ficava todo enrijecido, né? E aí, ele falou assim, ai, agora eu já sei que eu posso te abraçar pra falar oi, né? E aí, agora ele chega, a primeira coisa que ele fala, ai, toda vez agora eu lembro que eu posso te abraçar, né? Então, assim, a sessão vai ficando mais gostosa. Sim. E lógico que, assim, é um olhar que a gente quer, né? Que ele desenvolve, que ele cresça, que ele aprenda, né, isso. Então, assim, é muito gostoso também, do meu lado, né, ver que ele está desenvolvendo. Então, tem esse lado que é muito positivo. E eu penso que o adulto
para ele receber esse diagnóstico, além do alívio, vem também ele se entender, né? E essa família entender ele também. Porque tem os rótulos, né? De, nossa, não, por que você fazia isso? Por que você não conversava? Por que você não saía? E aí, quando essa família recebe essa notícia do TEA, vem também esse alívio, né? Sim, sim. Eu acho que a gente trouxe um tema que cabe muita discussão. Sim. Né? E você falando, assim, eu analisando, eu fico pensando, mãe, você não precisa caminhar sozinha, família, né? Não precisa ir sozinha. E hoje tem tantos recursos, né? Pensando assim, até na internet, no podcast, né? De levar informação para essas famílias. E eu falo, gente, procurem ajuda, vai atrás, né? Não tem um diagnóstico ainda, vamos atrás, vamos buscar. E talvez não feche nenhum diagnóstico e não tem problema. Mas a gente precisa olhar para isso. O que a gente pode fazer para essa criança melhorar, né? Sim. E uma coisa muito legal também que acontece, assim, é eu fechar o diagnóstico da criança e o pai falar assim, nossa, eu sou igualzinho a ele, será que eu tenho? E aí o pai começa a investigar, né? E aí, de repente, esse pai tem também, né? Então, assim, isso é muito interessante, porque é o conhecimento, né? Que, assim, nunca tinha ouvido falar disso, nem sei o que é TEA, nem sei o que é TDAH. E aí, de repente, esse pai se descobre ali. Então, é o conhecimento que a gente tem que levar cada vez mais. Eu acho que o conhecimento é libertador. A gente tem um grupo de apoio também, porque eu vejo muito quando eu compartilho as minhas dificuldades de mãe com outras mães, é um lugar seguro, né? E é um lugar de, ufa, ela tá entendendo o que eu tô falando. E isso, eu acho que não só para mães atípicas, mas para mães típicas também. Sim, para qualquer tipo de mãe. Porque a maternidade, ela não é fácil. Não é. Né? Assim, embora ela eu não muito seja desafiadora. mãe, eu tô ali com as mães todo muito momento, desafiadora. né? Então, é difícil, né? Começa, eu falo assim, desde o momento que a criança nasce, né? A mãe vai dar o peito, aí já tem aquele processo que é difícil, já idealizava uma coisa, de repente é outra, né? Então, assim, já tem os desafios. No nascimento dessa criança, ninguém vai para visitar a mãe, né? Sim. Vai todo mundo para visitar esse bebê. Quem olha para a mãe? Então, estar no meio de pessoas que não é que compartilham da mesma vivência, né? Quando você fala sobre o que está acontecendo com a sua maternidade, é muito mais leve. A gente não precisa ficar carregando isso sozinha. Sim. Né? Entender assim, outras mães passam por isso, umas às vezes mais desafiadoras do que outras, mas compartilhar com outras mães sem julgamento, tá? Eu não digo que não vai... Existem as mães que julgam, sim, mas buscar um lugar onde você não vai ser julgado e você vai poder falar assim, gente, que vontade de... Alguém pega essa criança, na hora que ela estiver educada, me traz de volta, né? Existe. Sim. Existe. E o falar, ele cura. Cura. Né? Então, assim, só o fato dessas mães estarem ali compartilhando, elas já estão se curando. Já. Né? E já estão olhando, nossa, que legal, então com você também acontece isso, né? E aí para de se achar que, assim, que é diferente, né? Então, eu acho que essa sintonia... Aí é muito legal, né? E a gente precisa pensar nisso, em grupos não só para mães atípicas, né? Mas para mães típicas também, né? Mães, estamos aqui para te apoiar. Eu, Débora, estamos aqui para... Pode contar com a gente. Sim. Porque a gente precisa desse apoio, né? Tem mais algo que você fala assim, isso aqui eu preciso falar, não posso sair daqui sem falar sobre isso? Olha, eu penso que se os pais têm alguma desconfiança, né, de alguma coisa, percebe que alguma coisa ali está desajustada na criança, busca ajuda, né? Procura uma psicoterapia, procura um psicólogo, para ter um norte do que fazer, né? Porque eu falo que os pais esperam até o último momento de tipo assim, ó, eu não estou dando conta mais. Então, eu preciso da sua ajuda. Não precisa chegar nisso. Né? Então, hoje a gente sabe que a gente tem a promoção de saúde. Né? Não precisa ser assim, já está acontecendo e a gente vai fazer alguma coisa com isso. Não, vamos antecipar aí algumas coisas, né? Já começou a ter ali algumas questões, já vamos olhar para isso. Não espera dar 10 questões para falar assim, não, agora eu vou olhar para isso. Né? Então, assim, o quanto antes, e a gente sabe que tem as
podas neuronais também, né? Então, quanto mais nova a criança melhor vai ser esse tratamento, melhor a criança vai responder. Então, busquem ajuda o quanto antes. Sim. Né? É esse o meu recado. É isso mesmo. Obrigada. Obrigada. Amei a conversa. Quero muito participar conteúdo. mais vezes. Tem muitas coisas aí que a gente são pode só compartilhar. Começo. Tem muito conteúdo pra gente discutir. Muito obrigada de você ter me chamado. Obrigada.